primeira questão que eu quero direcionar a vocês duas é o fato de que, Dainara, este é o seu primeiro longa de ficção. Você teve experiências com cinema e publicidade anteriormente, mas é a primeira vez que você assume a direção de um longa-metragem. E Mônica, é a primeira vez que você assume a protagonista de um filme dramático. Eu quero muito saber como que foi a cumplicidade entre vocês duas no set de filmagens ou até mesmo antes das câmeras serem ligadas em relação, enfim, a como se lançarem a esse desafio, de certa forma, que representa esse filme. Como foi? Eu acho que assim, que é muito importante ter uma relação de confiança, assim, sabe? E claro que é muito complexo, né? Eu dirijo séries de televisão, dirigi publicidade, eu dirijo há muitos anos, eu sou diretora e é muito diferente fazer um longa. Sabe? Já me diziam, eu não acreditava, falava, imagina, né? Não, é muito diferente. Ainda mais um longa que tem coisas que você vai dizer que tem a ver com a tua própria vida, com a tua própria experiência física, né? A tua própria experiência emocional. Então, realmente, são muitas dúvidas que vêm na cabeça e a gente fica num estado, assim, de atenção e, ao mesmo tempo, emoção. Então, é complicado, assim. E a gente eu vivi muitos altos e baixos durante o longa, assim. E a Mônica estava sempre junto, sabe? Nunca julgando, nunca pensando assim, duvidando. Mas, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Você ter essa relação, que é uma relação de cumplicidade. Vamos junto? Eu acredito em você, você acredita em mim. Então, vamos, sabe? E eu acho que o resultado do filme tem a ver com isso. Sim. Quando a gente faz... Eu tenho sentido muito isso fazendo cinema, né? A gente ainda tem uma dificuldade em produzir cinema, né, independente. Então, muitas vezes a gente não tem, por exemplo, a quantidade de diárias que a gente gostaria de ter. O set, de maneira geral, ele acaba sendo mais corrido do que seria o ideal. Não só para os atores, né, mas acho que para toda a equipe. E o que eu achei maravilhoso de trabalhar com a Daina é que, geralmente, o cinema tem que ter uma parte técnica muito apurada, né? Então, a luz tem que estar legal, senão você não vê a cara dos atores. O som tem que estar legal, senão você não pega o que eles estão falando. Tem a parte da arte, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes o trabalho do ator, como é uma coisa mais subjetiva, que não depende de um equipamento técnico, ele fica um pouco menosprezado, assim. A gente fica meio ali assim, então tá bom, tá tudo pronto, pum, roda. E nesse trabalho com a Daina foi diferente. Eu acho que o foco da Daina o tempo inteiro era na cena. O tempo inteiro era no trabalho do ator. Porque eu acho que isso é para todo filme, né? Todos os elementos no cinema, no audiovisual de maneira geral, são extremamente importantes. Mas você pode ter um cenário lindo, a melhor fotografia, o som perfeito, o figurino impecável. Se você não tiver história, se você não tiver atores, cenas que funcionam, só vai ser um filme bonito que não vai alcançar ninguém. E eu acho que a Daina teve esse cuidado primoroso. Assim, eu vejo uma diferença muito grande entre diretores preocupados com o resultado apenas e diretores que gostam de ator. A Dainara é uma diretora que gosta de ator. Então a gente trocava, muitas vezes a gente estava fazendo uma cena, aí eu improvisava alguma coisa e a Daina, não, isso é muito, vamos direto ao ponto. Ou então ela me pedia para improvisar alguma coisa. A gente ia, não só comigo, com todos do elenco. Então a gente foi criando muita coisa junto. E, poxa, para mim foi uma experiência maravilhosa, um mega exercício, uma parceria linda que eu queria ter com mais pessoas. Eu acho que uma questão importante para que o ator, para que a gente como diretor possa dar essa liberdade para o ator é a equipe que a gente constrói, que a gente convida. Então, o Glauco Firpo, que foi o fotógrafo desse filme, é um parceiro, assim, ele sabe que o espaço tem que ser do ator e que tem que ter espaço para o improviso, porque eu acredito muito no improviso, assim. A gente vai construindo o filme, vai filmando e o filme vai mudando na cabeça da gente, né? A gente não tem que chegar no roteiro, no que foi escrito no passado, a gente tem que partir dali. E às vezes a gente partindo dali, coisas que pareciam funcionar na página, funcionam de outro jeito quando a gente filma e isso vai abrindo possibilidades. Então eu gosto de estar aberta para essas possibilidades. E para isso, assim, essa parceria dessa confiança no ator e dessa presteza, dessa prontidão, né, de uma atriz como a Mônica, que ela tem
uma capacidade de entender o personagem, tanto sensorial quanto intelectual, que quando você fala assim, improvisa por aqui, ela vai, sabe? Assim, não fica perdida assim, ai, não, agora você vai me pedir para improvisar. Não, vamos nessa, sabe? E o Glauco, na fotografia, sim, muito. Ele sabia que a gente não, assim, a gente tinha um eixo, mais ou menos, que a gente ia filmar, mas tinha que estar livre, sabe? Para poder realmente trabalhar a mise-en-scène, para poder circular, né? E não ser algo que você põe a câmera, você organiza tudo, daí você põe um ator como se ele fosse quase um objeto de cena. Você não pode nem se movimentar. Às vezes o ator não pode nem se movimentar, e não era isso que a gente queria, sabe? A gente queria ter liberdade de criação durante a filmagem, assim, né? Então, eu digo, foi uma coisa assim de equipe mesmo. Mônica, ainda sobre essa questão dessa transição do humor com o qual você já está habituada para um drama denso como esse, você de certa forma se apropriou muito das suas raízes, das suas origens como atriz, quando em 2007, 2008 você estava em encenações teatrais, você até trabalhou com sátiros, né? Que eu acho bem curioso na sua trajetória. De certa forma você utilizou aprendizados daquele período para fazer esse papel? Eu acho que isso é tão interessante porque eu estava conversando com uns amigos que fizeram a faculdade comigo outro dia e eu fiz artes cênicas, então a gente basicamente trabalha, estuda teatro. Sim. Mas a faculdade, ela te traz um olhar, você aprende muito sobre a história do teatro, você aprende muito técnicas físicas, técnicas vocais. E isso tudo são ferramentas maravilhosas. Mas, no fundo, quando você vai mesmo para a cena, por mais que você tente se utilizar dessas técnicas, é uma coisa tão subjetiva. Então, não é fácil de colocar em palavras assim, o que é exatamente o trabalho do ator. Então, sim, eu trago coisas comigo dessa época, dessa formação. Antes de trabalhar na televisão, eu nunca tinha feito humor, nem na faculdade, nem no teatro amador, nem nos sátiros, nunca foi nada relacionado ao humor. Então, é claro que eu tenho referências, assim, tem pinceladas de tudo isso que eu já vivi. Mas, ao mesmo tempo, o teatro é um lugar muito diferente, né, do audiovisual, do cinema. Então, essas coisas mais sutis, do olhar, do choro, eu acho que eu fui me entendendo fazendo também. Acho que eu fui entendendo como fazer muito ao longo do filme, assim. Que no começo, quando a Daina falava assim, não, mas vamos lá, acho que essa cena é mais profunda, tem que ser mais emocionada e tal. Eu lembro que eu tinha um desespero, não de não cair a lágrima, porque às vezes não é isso. Às vezes está caindo a lágrima, mas você não acredita em nada do que o ator está fazendo. Às vezes é melhor, inclusive, que não caia a lágrima. Mas eu tinha um desespero de não estar em situação, de parecer que era fake e tal. E a gente foi caminhando de um jeito que aí quando chegou no final, ela já falava assim... eu lembro na cena que eu fiz com a Babá. Não, agora você vem, mas vamos experimentar agora uma vez, emocionada, chorando. E aí a gente já foi de um jeito que já, pronto, a coisa já acontecia, né? Foi muito louco. Mas eu fui descobrindo esse lugar, dessa profundidade, dessa sensibilidade, muito ao longo do filme. Eu já tinha feito outros 2 trabalhos, mas muito rápidos, assim. Que foi um episódio do Carcereiros e um episódio do Assédio. Que eram 2 coisas também extremamente profundas, mas rápidas. Sim. Aqui é um longa, e o tempo inteiro é Manuela na tela. Então, acho que cada trabalho que a gente faz, a gente vai se aprimorando e a gente vai aprendendo, assim, né? Não tem uma técnica definitiva, né? Cada ator trabalha de um jeito. E o cinema, ele exige, né, o audiovisual, em geral, ele exige muito do ator entre cenas, porque é muita coisa que acontece, as pessoas, assim, corta, é um monte de gente para lá, para cá, sabe, assim, são espaços que se movimentam muito e, de repente, para todo mundo, e daí vai a cena. Mas daí a gente já está quase, e é o tempo, sabe? Então, realmente, é um exercício muito grande de concentração, assim, e foco, assim, e a gente, ele exige isso, assim, ainda mais um filme como o nosso, né?
Eu tenho muita curiosidade de saber em relação a todos os processos de discussão envolvendo a pauta desse filme, que de certa forma é a maternidade sem glamour, mas de certa forma também discute muito sobre o papel da mulher mesmo hoje na sociedade em relação a ela como profissional, como uma mãe solo e tudo mais. E eu tenho muita curiosidade de saber, Dainara, de você em relação a essas discussões ou até mesmo inspirações para esse filme, no caso com a sua parceira de roteiro, que é a Elaine Teixeira, correto? Sim. E, Mônica, eu vi que você trabalhou com uma preparadora de elenco, que é a Fernanda Rocha, também atriz. Tenho muito interesse de também saber as discussões que você teve com ela antes de incorporar essa protagonista. Começa você. Tá. Eu acho, assim, trazer essas pautas era o meu objetivo desde o início do processo, assim, porque pela minha experiência pessoal de vida, assim, eu percebi que quando eu tive filho, eu sabia muito pouco sobre maternidade. Eu falei, nossa, isso é estranho, né? E daí eu comecei a conversar com outras mulheres que e também a mesma coisa, se sentiam também, assim. Eu falei, nossa, existe uma certa sonegação desse assunto na sociedade. A gente não conversa sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque é algo que impacta a vida da mulher de uma maneira muito forte. Sim, existe primeiro que uma cobrança muito grande na idealização do casamento e de ter filhos, né? Ah, casou, então agora você tem que ter filho, você tem que ter filho, você tem que ter filho. Existe uma pressão muito grande. Hoje em dia a gente está questionando muito isso. Por que precisa, né? E, além disso, dessa idealização, quando a mulher resolve, então eu vou ter filho, etc., e se ela é uma profissional e todos nós precisamos, gostamos do trabalho, etc., já começa a impactar na carreira completamente, porque a sociedade, ao mesmo tempo que ela te exige, te obriga, te impõe a maternidade, ela não te dá suporte para você ser mãe, né? Ela começa a te tirar coisas, então ela te tira o trabalho, às vezes a mulher fica sozinha, solo total, por algum motivo, separação, etc., é muito comum. Então, acaba sendo uma responsabilidade que quando uma mulher decide ter filho, ela tem que olhar ao redor e falar assim, eu consigo ter, pode cair o mundo aqui e eu vou conseguir segurar essa onda, né? E o filme quer falar um pouco sobre isso também, né? Trazer essas questões para a pauta, assim. Porque eu sou mãe, adoro meu filho, consegui, né, tinha uma estrutura, mas eu pensei muito antes disso, né? E eu acho que a gente tem que pensar, né? Tem que entender, né? O meu trabalho, né, que você falou da Fernanda, foi essencial porque a Fernanda é mãe, a Fernanda já trabalhava com essa questão da maternidade, ela teve uma gestação em que ela mergulhou muito no processo, teve parto natural e tal. Então, foi muito interessante a Fernanda trabalhar comigo as sensações físicas do que se passa com uma mulher durante uma gestação. Como é que é andar com aquele peso, de repente, que surgiu do nada, o que muda na sua postura, de repente um peito gigante, a dor que você sente nas pernas, como é que você tem que realocar o seu quadril e a sua perna para poder entender tudo aquilo, os órgãos se rearranjando. Então, toda essa parte da sensação física da gestação, a Fernanda trouxe assim com maestria e que para mim foi excepcional, foi mais do que necessário, porque eu não sou mãe. Então, para eu poder saber no meu corpo, o mais próximo possível, é claro, como é que isso se dá, o trabalho dela foi fundamental, assim. E a gente daí foi tão incrível esse processo, que foi um processo de um mergulho muito profundo, né? Que a gente convidou ela para fazer o personagem da médica. A médica do parto é a Fernanda. Teve uma hora que a gente falou, não, tem que ser ela, sabe? Tem que ser ela. Porque, enfim, por causa disso, assim, porque realmente foi um trabalho super bonito, né? E ela já tinha, né, tem esse envolvimento muito forte com a questão da maternidade, no trabalho dela também, no trabalho pessoal dela, né? Além da questão da preparação, ela como atriz, como artista, né? Então... Como última questão, como eu apontei no início dessa conversa, eu já tinha entrevistado você, Dainara, em razão desse mesmo filme, quando ele foi exibido na Mostra de 2020.
E eu quero saber como vocês avaliam essa trajetória dele, no sentido de que, enfim, ele já estava pronto em um momento muito conturbado para o cinema no geral, mas especialmente para o cinema brasileiro. E agora vocês estão tendo a oportunidade de um momento de, digamos, maior flexibilidade de conseguir exibi-lo onde ele merece, que é na tela de cinema. Então, como vocês avaliam essa trajetória do filme finalizado, esse temor de repente, não conseguir exibi-lo nos cinemas, de repente até negociá-lo direto para o streaming, né? Não sei se isso ocorreu para vocês. Mas como vocês se sentem em conseguir lançá-lo nos cinemas agora? É muito feliz, né, de poder estar com o filme no cinema, porque a gente realmente, o filme estava pronto para ser lançado quando começou a pandemia, né, e a gente não sabia o que ia acontecer e fica lança, não lança, lança, não lança, lança, não lança, e a gente resolveu esperar um pouco, e daí assim, vai surgir um filme sobre maternidade, socorro! Mas no fim eu acho super legal os filmes que eu achei que foi assim, um privilégio poder estar lançando o filme numa época em que tem dois grandes filmes sobre a questão, né, que é o Mães Paralelas do Almodóvar e o filho A Filha Perdida, né, da Gyllenhaal, que eu acho assim que dialogam muito com o nosso filme. Então eu fico muito feliz e a diretora, né, a Gyllenhaal da Filha Perdida, ela comenta que também é um projeto que ela tinha há 12 anos, sei lá, esse projeto, sabe? Então a gente vê que existe uma oportunidade agora desses filmes estarem aí, desses assuntos serem tratados e receberem financiamento, né, dos streamings e do público querer assistir, querer ver. Sim. Eu acho que demorou, né? A gente fez o filme há 3 anos, não é isso? 2018, a gente acabou de filmar, dezembro de 2018. Foi isso. Então, claro que, né, a gente ficou nessa expectativa e eu acho maravilhoso ele chegar no cinema porque o Mar de Dentro é um filme também muito sensorial, assim. Ele é um filme que ele tem grito, mas ele tem muito silêncio. Ele tem pausas, ele tem tempo de respiração, de olhar, e essas coisas que parecem sutis são extremamente fortes. Você vê isso na tela grande, eu acho que faz com que a imersão do público seja ainda maior, assim. Estou muito feliz de chegar no cinema. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista e sucesso. Obrigada, querido. Obrigada, Alex.